E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Ouvintes preciosos, é natural que todas as pessoas que analisam as Escrituras, que examinam as Escrituras, desejem por vezes receberem promessas, bênçãos, serem visitadas como pessoas da Bíblia foram visitadas por Deus. E muitas destas pessoas se sentem como que numa posição totalmente impossível, que não permite definitivamente alcançarem experiências com Deus e receberem bênçãos de Deus, visita de Deus, como as pessoas da Bíblia receberam. É certo que jamais eu iria ali para um mato esperando Deus vir falar comigo sobre uma arca e mandar que eu fizesse uma arca. Jamais eu poderia pensar que Deus me visitaria para que eu fosse ali abrir o mar, liderando um povo, e abrir o mar e atravessar com este povo para o outro lado, como aconteceu com Moisés. Não pensaria nisto. Aquela moça não pensaria que um anjo lhe apareceria e que ela concebesse, sendo virgem, por obra e graça do Espírito Santo, e depois viesse a ter um filho misteriosamente dado por Deus. Os ouvintes, irmãos amados, já entenderam o nosso pensamento. Mas nós devemos crer, nós devemos buscar, porque Jesus disse: quem busca acha, quem pede recebe. É certo que Moisés não estava lutando por um ministério quando Deus o visitou. É certo que Noé, pela mesma forma, não estava pensando de que forma o mundo acabaria e estava ali fazendo no monte, não sei quantos dias no monte, ou trancado num quarto, para Deus lhe visitar com a mensagem da arca. Nenhum dos profetas, aliás, todos eles alegaram impossibilidade e mesmo até tentaram fugir de tão grande responsabilidade. Mas, por outro lado, as Escrituras dizem que quem busca acha, quem pede recebe. Então devemos crer na visita de Deus, devemos crer numa experiência com Deus, mas de acordo com a mensagem e o seu dia. A mensagem no dia de Noé era a arca, no dia de Moisés era aquela, no dia de Elias, e assim sucessivamente. A visita de Deus no dia em que estamos vivendo não pode de maneira alguma nos trazer uma outra experiência
a não ser a experiência do novo nascimento. Agora repito com uma correção: a genuína visita de Deus, para um propósito de nos agregar em seu corpo, de nos congregar para a unidade da fé, não pode ser de outra maneira a não ser através do novo nascimento. Portanto, esta é a experiência que todos devem buscar. Buscar com desespero, porque a promessa é dada a vós, a vossos filhos, a todos quantos estão longe, a todos quantos Deus chamar. Disse São Pedro em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39. Então, fomos chamados, mas a promessa deve ser possuída. Não podemos falar em promessa também sem pensarmos em Abraão. Porque Abraão é um tipo perfeito da noiva de Jesus Cristo e que viveu sob a promessa. Agora, é lógico, ouvintes amados, que para receber a promessa, Abraão teve de se separar. E a separação se dá justamente através da obediência. Porque Deus já tem nos falado. Vocês têm que aprender isto. As experiências extra-bíblicas não nos servem de maneira alguma. Tudo o que nós precisamos para sermos arrebatados já está escrito na Bíblia Sagrada. Tudo. Agora é certo que quando João Batista veio, ele estava prometido no Velho Testamento. Apesar de não haver o seu nome no Velho Testamento, mas havia a promessa de Elias. Jesus Cristo já estava prometido no Velho Testamento, a sua primeira vinda, como também a sua segunda vinda. Mas precisou de um precursor. Para mostrar, para apontar, esse precursor tinha que ser um profeta. Você tem 5 dedos na sua mão. O polegar é o apóstolo. O indicador é o profeta. Logo em seguinte é o evangelista. Depois o doutor, logo em seguida o mestre. São 5. E João Batista tinha o dedo indicador. Quem aponta, quem indica é o profeta. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora aquilo estava escrito. A segunda vinda de Jesus também está escrita. Mas a exemplo da primeira, Deus não improvisou um mensageiro. Como João Batista não foi improvisado. Este mensageiro está prometido desde antes da fundação do mundo. Está no plano de Deus, está nas Escrituras. Antes que venha o grande dia, o terrível dia do Senhor, ele enviaria Elias para restaurar todas as coisas. Este não é o Elias de Apocalipse 11. Ele não vem para converter os corações dos filhos aos pais. O Elias que viria para converter os corações dos filhos aos pais é de Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. O primeiro, João Batista, convertendo o quê? O coração dos pais aos filhos. O segundo, dos filhos aos pais. Agora, note isto. Receber a promessa de Deus começa por aí. Receber a promessa de um profeta. Abraão foi obediente. Está escrito. Eu não entendo. Isso não é da minha denominação. Mas que me importa? Está escrito.
Se ela me aceitar eu crendo assim, bem, se não me aceitar, ela me lançará fora. Porque Laodiceia é assim. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Não é de uma pessoa, é da igreja, da era. Entendam isto. Isso pode ser apenas aplicado à pessoa. Mas a verdadeira revelação de Apocalipse 3, versículo 14 por diante, quando Jesus diz lá adiante: eis que estou à porta e bato, é se referindo à igreja de laodiceiana, que botou Jesus para fora, por causa de seus credos e dogmas, não aceita de maneira alguma a promessa de Deus. Mas se vem contra, já pensou se Maria fosse analisar o que iam dizer dela? O que a sinagoga ia fazer com ela? Conceber antes de o que o mundo ia entender dela? Já pensou se o ceguinho de nascença, assim chamado, conhecido, de São João capítulo 9, fosse pensar na sua exclusão da denominação? Mas ele disse: uma coisa eu sei, é que eu era cego, agora vejo. Ele recebeu a promessa. Maria recebeu a promessa, custando o que custasse. Agora Abraão teve que se separar. Isto é inevitável. Para receber a promessa, ele teve de se separar. Sabemos e fomos informados que Abraão não era um grande homem, não era um monarca, não era um abastado. Ele apenas era casado com uma mulher decente, de um coração humilde, chamada Sara, que era meia-irmã de Abraão. Ele tinha o sangue de Abraão, como a igreja tem o sangue de Cristo, seu esposo. Isso para mim é bonito, é maravilhoso e me anima a ser mais crente e crer mais na promessa, porque Abraão foi crente. Abraão não foi crente por título, apelido. Abraão foi crente por vida vivida, por obediência. Por isso está escrito: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Aos Romanos capítulo 4, versículo 20. Toda promessa para ser possuída carece de luta. A promessa é tua, minha irmã ouvinte. A promessa é tua, meu irmão, que tem crido nesta promessa. Porém, se alguma vez a alcanças, se você tem alcançado, ela tem descido no seu coração, pelo Espírito Santo, que ela é tua, note, não te vai ser muito fácil possuí-la. Tem que haver luta. Te asseguro isso. Tu vais ter que tirar a Satanás. Você vai ter que resistir ao diabo. Agora certo de que ele fugirá de você. Ele é fujão. Ele não resiste. Ele não suporta o sinal de Deus. Ele não suporta o Espírito Santo em uma pessoa. Mas uma coisa é certa: e você vai ter que tirar a Satanás. Para se tirar um quisto, causa desespero, causa luta. Para se tirar um tumor, causa luta. Depende de reação. E para se tirar Satanás, despojá-lo, despejá-lo, ó inquilino invasor, sai pelo poder de Deus. Então vem aquele poder de Deus
e é a fé na promessa. Sou de Deus, sou criado para Deus, por isso Deus tem prazer em mim. Satanás, com suas astúcias, tem sido banido de minha vida. Assim proclama um cristão, não com palavras apenas, mas com a sua vida, com o seu testemunho. Lá vai o Abraão, com prática, não apenas com filosofia, mas prática. Praticou, separou-se, olhando ao contrário do que Ló estava olhando, com as costas viradas para Sodoma e Gomorra, sem ter conhecimento do que estava passando lá no mundo de Sodoma, completamente separado de Deus. Ele havia tirado a Satanás da sua frente, todo o engodo da vista humana, toda a ilusão, toda a miragem havia saído de sua vista, e ele só podia contemplar as coisas, enxergar as coisas pela fé. Ele não tinha recursos. Quando foi lutar com aqueles reis, ele não tinha um exército, ele tinha servos. Ele arregimentou os seus servos com os facões velhos, e o resto era o poder de Deus, e tudo era o poder de Deus para vencer aqueles reis e depois tomar a ceia do Cordeiro, ministrada pelo próprio Cordeiro, pelo Melquisedeque. Como pode você pensar estar em Sião? Como pode você pensar estar na ceia do Cordeiro, sem luta, sem enfrentar este mar de sangue, sem enfrentar a Satanás, sem expulsar a Satanás, sem vencer o adultério, sem vencer a vaidade, sem vencer a mentira, sem vencer os credos, sem vencer os dogmas, sem vencer a mentira religiosa, sem vencer o engano, sem a revelação? Como pode você vencer? Como pode você estar na ceia do Cordeiro? Vamos, desembaia a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e você vencerá como Abraão venceu, crendo na promessa. E quando Abraão vinha de lá cansado, talvez como você está cansada hoje, cansado de lutar, de rejeitar o mundo, de combater as obras infrutuosas das trevas, lá vem Abraão com seus facões velhos, com seus servos, cansado. Logo lhe aparece Melquisedeque e houve alegria, lhe deu pão e vinho, lhe deu a ceia. E agora o que acontece? Sião está às portas, a ceia do Cordeiro está às portas. Você que tem se separado, que tem crido na promessa de Deus, está na hora de concluir a vitória. É mais um pouco de tempo. Amém.